Olá, bom dia a todos e a todas. Bem-vindo ao curso da Defensoria Pública aqui do FMB. Meu nome é Sabrina, eu sou defensora pública há quase 10 anos, uns 9 anos e meio, e sou professora de, na verdade, direitos difusos apenas da parte de processo coletivo, né? Então, vocês sabem, quem estuda para a defensoria sabe que a parte de direito difusos é bastante extensa. Então, a gente divide, na verdade, bastante peculiar, né? Tem direito ambiental, direito urbanístico, processo coletivo também, que, na verdade, é abordado tanto por processo civil como pelo edital de direito difusos. Então, a gente faz uma divisão entre defensores, né, consumidores, a gente faz uma divisão entre defensores, até porque cada matéria tem sua peculiaridade, apesar de estar abrangida aí na parte de direitos difusos, cada uma tem sua peculiaridade, é interessante aí, cada um tem seu enfoque, é interessante aí que a matéria seja dada de forma bastante específica. Bom, então, o que a gente vai falar nas minhas, na verdade, vão ser, salvo engano, 16 aulas de 40 minutos. Nós vamos falar da parte de processo coletivo, né? E vamos adentrar um pouquinho na parte de direito material, né? E depois o resto vai ser ministrado por outros professores. Gente, a parte de direito difusos é sempre muito extensa, né? Quem sabe aí, como eu disse, quem lê o edital, além da diversidade aí de matérias, as leis específicas também, há muitas leis específicas, né? Então é uma matéria que exige não só o aprofundamento doutrinário, o aprofundamento aí de peças, da jurisprudência, mas principalmente da leitura de lei seca, né? É imprescindível que, principalmente para a primeira fase, vocês consigam aí fazer uma leitura de grande parte das leis, fazer uma leitura aí, né, no recorrente de grande parte das leis, porque, em regra, na primeira fase, é isso que acaba sendo abordado pelos concursos, né? E em razão de um número muito grande, muito vasto de leis, inclusive às vezes com leis estaduais específicas também, é necessário aí aquele treinamento de pegar a lei, de grifar, de ler várias vezes, né? O próprio, por exemplo, direito urbanístico, né? É necessário que você, antes de aprofundar a questão doutrinária, que você lê, por exemplo, primeiro, né, o Estatuto da Cidade. São leis que a gente acaba não tendo muito contato no dia a dia, que a gente pouco teve na faculdade, e é necessário aí iniciar, né, essa primeira abordagem de uma forma diferente para que a gente consiga compreender melhor a matéria, tá? Então, principalmente na parte de direitos difusos, é bom primeiro a gente ter o conhecimento, principalmente aqueles que não tiveram na faculdade. Ou eu, por exemplo, tive que estudar sempre sozinha a parte de direitos difusos, que foi uma parte que na minha faculdade foi absolutamente pulada, né? Principalmente processo coletivo. Eu estudei processo civil, mas processo coletivo era uma questão que sequer era mencionada, né? Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o Estatuto do Direito da Cidade. Então, as questões jamais foram abordadas na minha faculdade, o que é, na verdade, uma pena, né? Porque, de fato, são muito importantes, principalmente para a defensoria. Mas sempre a minha orientação é para que o primeiro contato com a matéria seja, e mesmo durante o estudo, haja sempre o contato com a lei seca, aquela leitura sempre, não muitas horas do dia, porque senão isso cansa, né? Mas sempre separar aí algumas horas, alguns minutos do dia para fazer a leitura da lei, né? Das leis, ao menos das leis mais importantes, né? E aí, próximo ao concurso, pegar aquelas leis estaduais, aquelas leis um pouquinho mais específicas, né? Bom, em relação à bibliografia de direito de processo coletivo, há muitos livros, e hoje acho que é muito interessante vocês lerem especificamente a doutrina de processo coletivo. É interessante ler a lei seca, mas por uma abordagem melhor, para uma melhor compreensão e considerando que o processo coletivo é muito importante, a defensoria pública é muito caro, a defensoria pública, e que é uma parte explorada tanto no processo civil como em direitos difusos, eu acho que é muito importante se aprofundar também, depois de ter aquele primeiro contato com a lei seca, se aprofundar. Em relação à bibliografia, eu acho que vocês podem ficar bastante à vontade, né? É difícil você ver uma bibliografia que é um pouco equivocada, né? É verdade que há no mercado muitos livros de promotores de justiça, né?
Até porque a ação civil pública, né, o processo coletivo, de fato, era muito há tempo, hoje bastante transformada a realidade, mas até um pouco tempo atrás, até 2006, até 2007, era uma realidade eminentemente do Ministério Público, né? Então, por óbvio que grande parte dos doutrinadores que a gente tem hoje no mercado são promotores, o que, na verdade, não desmerece, né? A única coisa que acontece é que alguns manuais, vocês vão ver que pouco se fala em defensoria pública, que pouco se fala em algumas ações que para a gente é muito interessante, né? Então, fica, na verdade, faltando sempre alguma coisa. Mas a parte para compreender coisa julgada, legitimidade, isso eu acho que todos, mas não é muito difícil você encontrar um manual equivocado, né? De toda forma, eu gosto do Fred Dier, aquele que ele escreve junto com o Hermes Zanetti. Existe também um manual comentado do Hermes Zanetti também, que é bastante interessante, que eles expressam não só a interpretação da doutrina dominante, da jurisprudência deles também, né? Eu acho que faz uma abordagem também bastante ampla do processo coletivo, tem uma abordagem bastante progressista do processo coletivo. Tem o Daniel Assunção, tem o Ricardo de Barros Leonel, que é um promotor, mas também faz uma abordagem bastante progressiva também dos direitos coletivos. Há vários outros também que não me parece que excluem, né? Mas é interessante, junto com esses manuais, para entender os institutos mais dogmáticos, é importante também que vocês façam a leitura das ações civis públicas, na defensoria pública, né? Isso às vezes sempre tem nas notícias, né? As ações civis públicas propostas pela defensoria pública e artigos escritos pelos defensores públicos, né? Bom, eu vou fazer a propaganda aqui do meu livro também. Eu tenho um livro, na verdade, foi recentemente publicado, chama Processos Coletivos e Políticas Públicas, né? Pela editora Contracorrente. Se puder dar um foco aqui só no livro, é um livro que não é um manual, né? Na verdade, tem o conteúdo do processo coletivo, fala um pouco de políticas públicas, né? Na verdade, quando a gente ajuiza os processos coletivos, a gente vai comentar bastante aqui nas aulas, ajuiza o processo coletivo, mas a gente fala bastante, o objeto, grande parte do processo coletivo são as políticas públicas, né? Então, não é um manual, a ideia aí não é que sirva de um manual, mas é a minha experiência, o meu estudo de processo coletivo aí durante esses 10 anos. Então, processos coletivos e políticas públicas, mecanismos para a garantia de uma prestação jurisdicional democrática, né? Se vocês jogarem no Google, tem na Saraiva, vende mais online, né? Tem na Saraiva, no Conjur e aí em outros... Na internet tem vários locais que vendem. Quem quiser, que tiver aí o interesse, também é bastante interessante. Eu acho que talvez auxiliem vocês aí nesse estudo tão difícil de processo coletivo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de processo coletivo. Só queria iniciar, a gente vai abordar aqui alguns temas do novo Código de Processo Civil, né? Eu acho que é imprescindível a gente falar um pouco disso, apesar de vocês terem a matéria específica. Eu quero ver se depois, ao final, a gente consegue fazer uma comparação entre alguns institutos que foram criados no novo Código de Processo Civil e o processo coletivo. Há uma grande crítica dos doutrinadores aí que gostam do processo coletivo, de que o novo Código de Processo Civil se manteve eminentemente individualista, né? Salvo algumas questões relativas aos litígios repetitivos, às demandas repetitivas, né? E aí o RDR, RESP e RR repetitivo, algumas questões que de fato foram bastante interessantes, pouco ou quase nada se regulamentou acerca do processo coletivo. Algumas menções, né, como por exemplo o artigo, salvo engano, acho que é o 139, inciso 10, que fala quando o juiz ou o promotor, quando o juiz se der conta aí de questões de demandas repetitivas para o juizamento de processos coletivos, poderia oficiar a Defensoria Pública, o Ministério Público e outros entes legitimados do processo coletivo. Então seria um exemplo aí do artigo 139, inciso 10 do novo
novo Código de Processo Civil. Então, houve menções bastante esparsas no novo Código de Processo Civil sobre ação civil pública, sobre processo coletivo, mas, na verdade, de uma forma bastante tímida. Isso foi bastante criticado, dizendo que o Código de 73 já era um código aí eminentemente individualista e que o novo Código de Processo Civil veio corroborar um pouco isso, afastando toda e qualquer regra do processo coletivo, né? A despeito de ter avançado em alguns institutos que vão ser aí interessantes também ao processo coletivo, né? Então, a gente vai tentar abordar um pouquinho, a gente vai tentar falar um pouco como esses institutos que foram criados para tratar das demandas coletivas, como é que eles dialogam com os direitos individuais homogêneos que a gente vai estudar, mas, de uma forma geral, eu queria introduzir que, de uma forma geral, ele foi um código, o novo código foi bastante criticado aí, porque poderia aí, segundo grande parte dos doutrinadores, ter aí deixado que regulamentado o processo coletivo, que, na verdade, como a gente vai ler, as leis são antigas e necessitam aí de uma sistematização melhor, de uma codificação melhor, tá? Bom, vamos começar um pouquinho. Eu sempre gosto de começar o processo coletivo falando de um movimento e de um doutrinador, né, na verdade, agora já falecido, que é muito importante. A gente não pode falar de processo coletivo sem falar de Mauro Capelletti, sem falar de um movimento chamado Movimento de Acesso à Justiça, que ocorreu mais ali nos países europeus, né, na década de 70. Então, houve um movimento naquela época, na década de 70, capitaneado por Mauro Capelletti, entre outros doutrinadores importantes, mas a nós muito conhecido, Mauro Capelletti, por ser italiano, né, havia um contato muito grande entre a doutrina processualista, principalmente a da Pellegrini aqui no Brasil, e a doutrina italiana. Então, capitaneado aí pelo Mauro Capelletti, na década de 70, um movimento denominado Movimento Acesso à Justiça, né? A ideia era realmente discutir um acesso à justiça, né, o processo como um instrumento efetivo de acesso à justiça, né? Essa era a ideia desse movimento, né? E sempre por um viés mais sociológico do processo coletivo, né? A gente sempre estuda, né, quando a gente estuda processo civil, a gente sempre estuda as fases, né, as teorias da ação, as fases da ação, né? E a gente lembra, né, vamos relembrar aqui de uma forma bastante rápida, né? Havia aí a teoria imamentista, né, a fase imamentista, que é aquela fase que dominou até a primeira metade do século XIX, né, que confundia ação, confundia-se com o próprio direito material, né? Então, não se estudava processo civil naquela época, né? Pela fase imamentista não se estudava processo civil. O processo civil não era uma ciência naquela época, né? O processo civil, na verdade, o direito da ação, ele na verdade era o próprio direito material em movimento, né? Então não se estudava processo civil, não havia ciência do processo civil, né? Aos poucos foi se estudando aí e compreendendo que aquela relação jurídica angular entre autor e réu, né, que era a relação de direito material, havia uma outra relação jurídica que fosse além dessa relação entre autor e réu, que a gente falava que era uma relação angular, né, que, segundo eles, se configurava por uma relação triangular, autor, Estado, juiz e réu, né? Então, foi se percebendo que, além da relação jurídica de direito material, além da relação jurídica angular entre autor e réu, havia também uma segunda relação jurídica, que era a relação jurídica entre autor, Estado, juiz e réu. Essa relação jurídica eles vão chamar de relação jurídica processual. E aí, inicia-se aí a fase autonomista do direito de ação, justificando-se que, além do direito material, havia uma outra relação jurídica, que seria a relação jurídica de direito processual. E aí inicia-se o estudo e a fase autonomista, justificando-se a cientificidade do processo civil.
Aí nasce o processo civil e a necessidade aí de se estudar institutos relacionados ao processo civil. Então foi após aí a primeira metade do século XIX que começou a estudar condição de ação, requisitos processuais e todos os elementos aí que circundavam o direito processual, né? E houve então uma necessidade muito grande de se justificar os institutos processuais, né? Principalmente demonstrando que esses institutos processuais eram absolutamente diferentes daqueles institutos dos requisitos relacionados ao direito material. E por isso chamado fase autonomista, que foi um momento aí que se tentou justificar, né, que o direito processual era de fato uma nova ciência, que a relação jurídica e direito processual era uma nova ciência. Só que isso aí, com o tempo, foi levado às últimas consequências, né? Se estudava e se proclamava aí os direitos, os requisitos e as condições de ação e o direito processual como se fosse um fim em si mesmo. E aí aquela frase que a gente sempre escuta, né, na faculdade: o processo não é um fim em si mesmo, o processo ele serve para veicular o direito material. E aí então a terceira fase, que é a fase instrumentalista. Essa terceira fase, instrumentalista, vai dizer que o processo é um mero instrumento do direito material. O processo não seria um fim em si mesmo, mas o processo seria um instrumento para veicular o direito material. Então, só para a gente resumir isso, geralmente vocês estudam, aí eu passo de uma forma bastante breve, porque vocês estudam no processo civil. Então, fase imamentista, quando o processo civil sequer era uma ciência, né, que o direito de ação era confundido com o próprio direito material. A fase autonomista, a necessidade de justificativa, né, de uma ciência processual, a necessidade justificativa da autonomia da relação jurídica-direito material, jurídica-direito processual, e a fase instrumentalista, aí sim a necessidade de justificar que o processo é um mero instrumento do direito material, que o processo serve e tem um fim social, que é veicular, que é concretizar o direito material. Essas são as três fases, né? E Capelletti, naquela década de 70, apesar aí de já vigorar a fase instrumentalista, apesar de todos aí doutrinadores estavam aí concordes que de fato o processo era um instrumento de direito material, havia ranços ainda da fase autonomista, né? Então a técnica de direito processual, né, aquela necessidade de justificação, os requisitos e as condições de ação eram ainda elevados aí a uma sobreposição que não tinha mais valor. Então Capelletti começou a descobrir que a necessidade dessa justificação, de se festejar o direito processual, acabava esquecendo aí a efetiva função social que o processo civil ele deveria cumprir naquele momento, que era o acesso à justiça, né? Então eles viram, olha, o processo civil não está servindo ao seu fim último, que é o acesso à justiça, né? Então, Capelletti começou a criticar. O processo deve ser igualmente acessível a todos. Então, acesso à justiça para o Capelletti não era simplesmente aí ocorrer um processo, né? O processo simplesmente estar aí regulamentado, né? Mas era que o processo efetivamente fornecesse, outorgasse uma justiça igual a todos, uma justiça igualitária a todos, né? E, na verdade, não é qualquer decisão que o processo deve culminar, mas é um processo socialmente justo, é um resultado socialmente justo. Então, o processo ele tem uma função, segundo Capelletti, naquele momento, do movimento Acesso à Justiça, que não é simplesmente culminar numa mera decisão. Ele tem a responsabilidade de cumprir e culminar numa decisão socialmente justa, né? Então, essas eram as críticas. Com a igualdade dos resultados produzidos pelo processo, pelo acesso a todos de forma igualitária, inclusive aos mais pobres, como que foi o grande enfoque de Capelletti, né? E que, de fato, ele produzisse uma decisão substancialmente justa ou socialmente justa, né? Isso aí é o que pregava.
Então, a proposta desse movimento Acesso à Justiça era isso, afastar o processo civil da visão dogmática formalista. Essa visão dogmática formalista, muito, como eu disse para vocês, muito festejada à época da fase autonomista do direito de ação, né, em que todos os doutrinadores ficavam ali e, na verdade, produziam materiais justificando aquela relação jurídico-processual, esquecendo-se que o processo aí deveria ter uma imbricação, né, muito forte com o direito material, né? Então se afastou o processo civil do direito material, né? E quando você afasta o processo civil do direito material, por óbvio que o processo civil perde a sua função social, né? Então a crítica era justamente essa visão dogmática, formalista, individualista, indiferente aí, que era muito típica do Estado liberal, né? A fase autonomista, na verdade, foi muito festejada à época do Estado liberal, né? Então, esse ranço da fase autonomista era a grande crítica do Mauro Capelletti à época, né? Gente, hoje se a gente for pegar a ciência processual, mesmo hoje na nossa doutrina atual, a gente vai ver que é uma ciência eminentemente dogmática, né? Quando a gente estuda os dogmas da coisa julgada, da legitimidade, né? Os doutrinadores buscam aquela questão e hoje muitas vezes não fazem uma análise crítica, até mesmo da realidade. E vocês vão ver que o processo coletivo, ele serve, é muito interessante para a gente ver como esses dogmas do processo civil estão muito afastados da nossa realidade social, né? Então, até hoje a gente diz, e eu acho que isso é uma questão bastante até incontroversa, de que o processo civil é uma matéria bastante dogmática, né? A gente tem um ranço muito forte da técnica processual, e uma dificuldade muito grande de que a técnica processual, de fato, ceda aos nossos anseios sociais, né? O processo civil, assim como o direito material, assim como outras ciências, deve servir à sociedade, né? A sociedade que a gente vive. Então, a própria pobreza hoje do Brasil, as nossas próprias dificuldades, as nossas diferenças sociais, me parece que o processo civil é muito indiferente às nossas realidades fáticas, políticas e econômicas, né? Então, vocês vão ver que essa crítica ali do Capelletti, à época da década de 70, ela é muito, na verdade, contemporânea com a nossa visão atual, né? Aqui no Brasil. E eles diziam, os juristas precisam reconhecer que agora as técnicas processuais servem de fato às funções sociais, né? Então, a necessidade de que de fato o processo civil se curve às funções sociais, às necessidades sociais, né? É isso aí, na verdade, que proclamava esse movimento Acesso à Justiça, em que Mauro Capelletti era aí o seu grande, sua grande referência, né? E aí, gente, vocês vão ver, isso vai estar bastante, aqui no Brasil, bastante conhecido, o livro do Mauro Capelletti, Acesso à Justiça, né? Esse livro é aquele livro verdinho, traduzido pela Ellen Grace, em que toda a gente, pelo menos é recomendada a ler na faculdade, né? Pelo menos eu fui recomendada a ler na faculdade, né? Aquilo foi escrito ali na década de 70 e naquele movimento de acesso à justiça. É um livro bastante interessante porque tem, mesmo naquela época, uma visão sociológica do processo civil. Então, a ideia era realmente contrastar o processo civil com a realidade, né? O objetivo foi fazer pesquisas empíricas para ver se os institutos do processo civil, de fato, se conformavam em relação à nossa realidade, à realidade social da Europa naquele momento, né? Na verdade, a pesquisa empírica foi mais ali Estados Unidos e Europa, né? Tanto que esse livro foi escrito junto com o Brian Gaff, que é um americano, e com o Mauro Capelletti, que é um italiano, né? E eles fizeram essas pesquisas, mas mais referentes aí aos países europeus e os Estados Unidos, né? Então, mas a ideia foi muito interessante porque, de fato, foi uma pesquisa sociológica, foi uma pesquisa empírica. A ideia foi falar, bom, peraí, gente, vamos pegar esses dogmas e vamos contrastar com a realidade. Está funcionando? Essa era a ideia dessa visão, né, sociológica, e desse estudo empírico e sociológico de Mauro Capelletti, né?
Houve também um movimento nos Estados Unidos muito interessante a essa época, criticando principalmente o processo civil, o direito em si, o processo civil, dizendo que não havia pesquisas empíricas, né, no direito e principalmente no processo civil, né? O processo civil ele se alterava por si só, né? Por a doutrina, a gente diz doutrina de autoridade, né? O que a gente vê hoje, né? Fulano, vamos mudar aqui porque o fulano, que é uma doutrina de autoridade no processo civil, disse isso, né? Foi uma visão bastante crítica à época nos Estados Unidos, que hoje está chegando no Brasil, e uma visão bastante crítica naquele momento na Europa. Então, esse livro, Acesso à Justiça, ele é muito interessante, eu sempre recomendo, eu acho que quem presta Defensoria Pública tem que ler esse livro, Acesso à Justiça, hoje ele está traduzido, seja pelo processo coletivo, acho que é um referencial do processo coletivo, mas principalmente pela visão de acesso à justiça que aquela época da década de 70 para nós ainda é bastante contemporânea. Vocês vão ver que as questões que o Mauro Capelletti colocam lá e o Brian Gaff colocam lá para nós é bastante atual. Bom, de fato, para resumir, né, a gente não vai adentrar muito nessa questão, mas nesse livro, ele, na verdade, estuda aí 3 grandes entraves ao acesso à justiça. Né? E ele vai propor 3 ondas renovatórias ao acesso à justiça. Então, ele estuda os problemas do acesso à justiça, que ele via, os 3 grandes principais problemas que ele via do acesso à justiça, e ele propõe aí 3 soluções práticas que ele vai chamar de ondas renovatórias. Tá? Ondas renovatórias que seriam soluções práticas para o acesso à justiça. A primeira onda renovatória seria o que ele chamou de assistência jurídica. Né? Na época ele fala assistência judiciária e para a gente hoje, um pouco mais, né, trazendo um pouco mais de contexto, seria uma assistência jurídica mais aberta, mais ampla. Né? Ele diz, ele e o Brian Gaff dizem, há obstáculos econômicos e sociais claros para que uma pessoa seja impulsionada aí para o poder judiciário. Então ele fala primeiro das custas judiciais, né, que de certa forma é um pouco mais fácil de solucionar com a gratuidade da justiça, você afasta as custas e as despesas processuais, mas a grande preocupação dele é como dar patrocínio jurídico à população carente, ou seja, quem poderia levar essas pretensões das pessoas que não tinham condições de contratar um advogado perante o poder judiciário. Então ele discute os inúmeros modelos que havia na Europa, que havia nos Estados Unidos, né? E ele discute inúmeros modelos. Um dos modelos que ele discute é o judicare. Né? O judicare seriam advogados contratados, que teriam seus escritórios particulares e que seriam pagos pelo Estado a cada ação que eles ajuizassem para as pessoas que não tinham condições de pagar o advogado. Então, o advogado ele tem o seu escritório e cada ação que ele pega de uma pessoa pobre, que não teria condição, o Estado paga um valor para ele patrocinar aquela pretensão daquela pessoa ali que é reconhecida como hipossuficiente do ponto de vista econômico. Tá? Esse sistema, a gente tem aqui no Brasil. Hoje, por exemplo, ao menos no estado de São Paulo, existe, a despeito da Defensoria Pública, a gente tem também o convênio com a OAB para os casos em que a Defensoria Pública não consegue, já que a Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo não consegue abarcar todos os casos. Então, aqui, por exemplo, a gente paga para um advogado que tem o seu escritório, para cada ação que ele entra patrocinando aí uma pessoa pobre, que na Defensoria a gente conclui como pobre. Então, esse advogado inscrito na OAB tem o seu escritório público e recebe para ajuizar aquela ação. Então, esse sistema judiciário, queira ou não, também existe aqui, por hora, existe aí no Brasil. E Mauro Capelletti estuda também um segundo modelo, que ele fala que é o modelo público de assistência jurídica. Ele diz, são aí funcionários do Estado, servidores do Estado, né, que teriam a função de ajuizar ações, seria a função exclusiva de ajuizar as ações relativas às pessoas hipossuficientes do ponto de vista econômico. Isso ele chama de modelo público. Né? Ele diz, esses servidores, esses funcionários, eles teriam uma função exclusiva de patrocinar essas causas das pessoas hipossuficientes. Ele diz, esse é o melhor modelo,
né? Esse modelo público é o melhor modelo, porque principalmente, seja porque esses profissionais, eles se dedicam exclusivamente àquelas ações, isso é importante, né, para que consigam se dedicar de uma forma, não como uma forma de receber, mas uma forma exclusiva, e principalmente porque esses profissionais, eles estudam, né, os casos específicos, os direitos específicos relacionados às pessoas hipossuficientes. Né? Então, eles têm um conhecimento específico dos direitos relacionados à pessoa hipossuficiente. Isso é muito importante. Por exemplo, na Defensoria Pública, o nosso direito urbanístico, por exemplo, com enfoque da população mais carente, com enfoque ao direito de moradia, ele é um direito muito pouco estudado, né? Hoje em dia, mais talvez pelos administrativistas, né? Mas ele é um direito muito pouco estudado. E na Defensoria a gente tem que estudar com enfoque no direito à moradia, né? Então, você poder se dedicar, né, e ter esse conhecimento específico dos direitos relacionados à população hipossuficiente é importantíssimo. Né? Então, o Mauro Capelletti ele já antevia aí a importância de você ter esses funcionários, esses servidores públicos, né, selecionados para essa função exclusiva. Né? Ele diz, efetivamente, esse é o modelo principal e mais importante. E esse é o modelo, gente, o modelo público escolhido pela nossa Constituição. Se a gente for lá no artigo 134 da Constituição, a gente vai ver que a nossa Constituição de 88, com algumas alterações, houve vastas alterações, recentes alterações no artigo 134, mas desde 88 já se optou pelo modelo público de assistência jurídica. Né? Por óbvio que, infelizmente, esse modelo não está implantado no Brasil e a gente tem que se utilizar de outros modelos, como é o Judicare. Né? Então, essa era a primeira onda renovatória que estudou empiricamente Capelletti e Garf nesse livro e expôs aí no livro Acesso à Justiça. A segunda onda renovatória, que é a que nos interessa, diz respeito aos direitos difusos. Eles perceberam que haviam certos tipos de direitos, e aí eles colocam exemplificadamente o direito ao meio ambiente e o direito ao consumidor, que eles diriam são direitos difusos, direitos que pertencem a todos, mas que dificilmente são levados perante o Poder Judiciário, por falta de representação. Né? Então, o direito ambiental é um exemplo clássico de direito difuso que a gente vai ver. Né? É um direito que pertence a todos, e a gente diz pertencem a todos, mas ninguém ao mesmo tempo. Né? Ou seja, pertencem a mim, ao meu vizinho, a todas as pessoas, mas eu, Sabrina, não tenho, na verdade, um incentivo para ir à justiça, eu, Sabrina, e patrocinar o meio ambiente que pertence a todo mundo. Por isso que a gente diz, né, pertence a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Né? Não há um incentivo, ele percebeu que não havia um incentivo desses direitos difusos para que as pessoas levassem esses direitos ao judiciário por falta de representatividade. Ele falou, é necessário eleger aí representantes, né, que possam aí levar essas demandas de direitos difusos perante o judiciário. Né? Caso contrário, esses direitos vão ficar sem representatividade. Então, o exemplo que ele dava aí à época de direitos difusos era o meio ambiente, era o direito do consumidor. Então, depois eu volto, mas só para exemplificar o que ele dizia. Né? Em relação a essa segunda onda renovatória, em relação a esses direitos difusos, ninguém tem o direito de corrigir a lesão ao interesse coletivo se não há instrumentos processuais adequados. Ele diz, há necessidade de criar representantes, portanto, legitimidade diferenciada para patrocinar esses direitos difusos. Há necessidade de se criar uma técnica processual adequada a esses direitos difusos ou a esses direitos coletivos lato sensu, né? Para que, de fato, eles possam ser levados ao Poder Judiciário, eles possam ter esse tipo de direito, possa ter, de fato, acesso à justiça. Né? Uma segunda questão que ele põe, ele diz, em relação a esses direitos difusos, o prêmio para cada indivíduo buscar uma correção é pequeno demais para induzi-lo a juizar uma ação.
Ou seja, por que eu, Sabrina, vou ajuizar uma ação referente à poluição aí do rio Tietê? Né? Qual o incentivo? Na verdade, ele atinge a poluição, né, ou a violação ao meio ambiente, ele atinge a todos os brasileiros, né? Na verdade, mais que brasileiros, né? Até pela relação de ubiquidade do direito ambiental, ele atinge o mundo inteiro. Por que eu, Sabrina, né, vou me utilizar? Vou ter gastos informacionais, vou ter gasto de ajuizamento da ação, para ajuizar uma ação que, na verdade, atinge a todos ao mesmo tempo. Não teria incentivo, ele diz, portanto, a necessidade de criar uma representação ou incentivos, incentivos para induzi-la a ajuizar uma ação. Né? E, por fim, barreiras na reunião de interesses, barreiras na reunião de interesses, dispersão e dificuldades organizacionais para a defesa do direito da comunidade. Né? Então é isso, o direito ao meio ambiente, ele pertence a todos ao mesmo tempo. Há uma grande dificuldade de eu reunir pessoas interessadas, né, para patrocinar esse direito. Né? Então, justamente porque as pessoas estão aí, né? As pessoas estão aí no mundo inteiro, há uma dificuldade de reunião desses direitos justamente porque as pessoas estão dispersas perante a sociedade. Né? Isso é bastante típico dos direitos difusos. Então, são essas argumentações que Brian Garf e Mauro Capelletti utilizou aí no seu livro Acesso à Justiça para dizer que os direitos difusos estavam aí mal representados e não tinham acesso à justiça aí naquele momento. Foi o que eles identificaram na pesquisa empírica. Né? Só voltando, essa, portanto, então, é a segunda onda renovatória, né? É a segunda solução prática, que é o que a gente é muito interessante, que a gente precisa estudar aqui. Né? E, por fim, a terceira onda renovatória, ele diz enfoque de acesso à justiça, tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e compreensivo, simplificação, racionalização e desburocratização do processo. Gente, essa terceira onda renovatória, ele diz que, na verdade, é o resumo da primeira e da segunda. Né? E ele diz, é necessário criar técnicas processuais para se atacar aí a burocratização, para simplificar mais as técnicas processuais, para desburocratizar o processo, né? Para tornar o processo mais articulado, mais acessível à população. Né? Ele não diz efetivamente qual seria a solução. Aqui no Brasil, os juizados de pequenas causas, os juizados especiais, são os reflexos, né, dessa terceira onda renovatória. Então, toda vez, na época ali, quando se criou os juizados especiais, eles vão dizer, os juizados especiais é a concretização da terceira onda renovatória proposta por Capelletti e por Brian Garf, que é uma forma aí de desburocratizar, de simplificar e de tornar mais próxima o processo e a justiça da população. Tá? Então, essas são as três ondas renovatórias do acesso à justiça de Brian Garf de Brian Garf e Mauro Capelletti, que são muito interessantes. Né? Gente, só para finalizar, acho importante todo mundo ler, mas só para finalizar, Mauro Capelletti e Brian Garf, esse movimento Acesso à Justiça, ele teve uma repercussão lá na década de 70 muito importante nos países europeus. Então, houve ali, na verdade, estremeceu-se ali a doutrina e os dogmas do processo civil na Europa. Aqui no Brasil, na década de 70, não houve, né? A gente começou a discutir acesso à justiça na década de 80 e não foi, naquela época, por influência de Mauro Capelletti e Brian Garf. Foi em razão das chamadas ocupações coletivas. Né? Então, o Brian Garf, esse livro Acesso à Justiça, ele só chegou no Brasil, só começou a influenciar o Brasil na década de 90. A gente começou a estudar acesso à justiça aqui no Brasil na década de 80, mas pelas chamadas invasões urbanas. Né? Foi quando os sociólogos e os sociólogos do direito também começaram a também se incomodar com o acesso à justiça aqui no Brasil. Né? Mas vamos dar um término na próxima aula, eu explico como é que surgiu então o movimento acesso à justiça, como surgiu então a necessidade de um estudo de acesso à justiça aqui no Brasil, que também teve um reflexo no processo coletivo. Tá bom? A gente continua. Tchau.